Bom, estamos numa segunda-feira, dia 19 de abril de 2021, seguindo com o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Estamos no livro terceiro, que trata das leis morais. Todo ele, depois, é muito mais detalhado, muito mais estudado através do livro que corresponde a ele, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, o terceiro livro da codificação de Kardec, né, das obras básicas. E agora nós estamos na primeira lei, que é a lei da adoração, que é o capítulo 2. Hoje nós vamos falar da prece, né, que é o capítulo 4, o item 4, na verdade, e do politeísmo. Os itens vão de 658 ao 668. Então, é relativamente extenso, mas eu acho que dá para a gente conseguir trabalhar todo ele, né? Então, quando se trata da prece, na lei de adoração, Kardec pergunta aos espíritos na questão 658. A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Oi, desculpa, já comecei. Vamos de volta. A prece agrada a Deus? E aí os espíritos dizem, a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Nós já falamos sobre isso, sobre passar pela porta do coração, né? De forma figurada, mas a gente entende perfeitamente que é passar pelos sentimentos nossos. Assim, é preferível para ele a prece do íntimo à prece lida. Então, ao invés da prece lida, aquela prece que vem de dentro, né? Por muito bela que seja essa prece lida, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Eu vou abrir um parênteses aí, porque eu me lembrei, ao estar estudando essa questão, eu me lembrei, uma vez eu estava no consultório médico e havia uma senhora com um terço na mão. A gente percebia o mover dos lábios dela, né? E ela passando cada uma das contas pelos dedos, e ela estava fazendo a prece dela, da maneira que ela sabia. Mas ela tinha uma característica interessante. Ela observava tudo que estava à volta. Os olhos dela não paravam entre as pessoas que ali estavam e a televisão. Então, é mais ou menos isso, para ilustrar, né? Não é uma prece só dos lábios, né? Só falado, mas sim com o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Então, a prece não tem uma receita, em termos assim, não, tem que ser falada dessa maneira, tem que ter um número de palavras, tem que ter uma forma, não, ela vem do coração. Uma palavra que seja é uma prece. Uma frase, ou ainda um trecho do que ela quiser falar, uma fala mentalmente, mas falando do coração. Mas não creiam que o sensibilize a do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique, de sua parte, um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Então, ela tem que estar imbuída desses valores. A humildade, se é um homem ruim, né, um homem mau, que tenha esse componente de arrependimento. Então, aí ela é uma prece que vai estabelecer uma conexão com o divino, né? Qual o caráter geral da prece? Kardec pergunta na questão 659. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é se aproximar dele, é se colocar em comunicação com ele. Aí está a falha, porque a gente deveria colocar tudo em maiúscula, o E do ele, né? Podemos nos propor 3 coisas por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Então, são os 3 pontos importantes da prece. Quando nós fazemos uma prece, pode estar embutido essas três coisas, ou uma, ou 2. Mas não tem uma prece que não tenha um desses componentes. Pedir é fácil, agradecer é fácil. Vamos lembrar da palavra louvar. Louvar é exaltar glórias, é assumir como bendito aquele a quem a gente está se referindo, é reconhecer a generosidade. Isso é louvar.
estabelecer esse senso, esse sentido de que nós estamos realmente diante de alguém a quem a gente se refira, no caso Deus, o Jesus, né, como algo realmente bendito, que é generoso para conosco, que nos glorifica, né? Então, esse é o louvar. E pedir, naturalmente, todos nós sabemos pedir e também sabemos agradecer. Fizemos na nossa prece inicial um agradecimento. Pedimos também. Então, esse é o caráter da prece, né? Aqui eu queria abrir um parênteses. Nós estamos estudando aos sábados o livro Os Mensageiros. É um livro fantástico. Quem já leu, quem está lendo, quem está estudando, sabe do que eu estou falando. Quem não leu, eu assim recomendo fortemente que leia, porque ele é muito, muito bom. Então, tem o orientador Aniceto, que está levando André Luiz e Vicente para a Terra, né? Eles estão no plano espiritual, e eles param num posto de socorro, né? E nesse posto de socorro, eles fazem uma prece. Na verdade, é Ismália, né? Uma mulher já de um nível evolutivo superior àqueles que estão ali, mas ela visita o posto, porque aquele que administra o posto, Alfredo, ele foi esposo de Ismália no plano, né, durante na encarnação anterior, né? Então, eles se visitam, ela visita ele, e nesse dia eles estavam fazendo uma prece em benefício daqueles que estavam dormindo com sono reparador, para que pudesse despertar, né? Isso que estavam tudo aquilo naquela grande enfermaria, que tinha cerca de 2.000 enfermos. Aí, depois da prece, depois de toda uma manifestação de luzes, de sentimentos, de assim algo muito bonito, né, que aconteceu, no livro descreve bem, aí o Aniceto fala para André Luiz e Vicente: conforme viram, o trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar no círculo dos encarnados. Ou seja, nós não temos assim avaliado, não temos avaliação da importância da prece. Nós não imaginamos o valor da prece. E ele segue dizendo: não há prece sem resposta. E a oração, filha do amor, não é apenas uma súplica, não é só um pedido, né? É comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. O que ele quer dizer com isso? Quando nós nos conectamos com Deus, com o Criador, é um bálsamo para nós, é uma paz, e é também uma energização para que a gente possa superar as dificuldades pelas quais nós estamos passando. E olha que nós temos dificuldade, cada um pode parar um minutinho e pensar: puxa, realmente, eu tinha até esquecido, mas tem essa dificuldade, tem essa, tem aquela. Todos nós temos. Não tem ninguém que não tenha uma dificuldade aqui. Então, quando nós estabelecemos essa comunhão, essa ligação com o Criador, é um alento para a gente, né? E aí ele segue: é razoável, porém, destacar que toda prece impessoal dirigida às forças supremas do bem... Oi? Alguém gostaria de falar? Eu ouvi o microfone. Bom, é razoável, porém, destacar que toda prece impessoal dirigida às forças supremas do bem, delas recebe resposta imediata em nome de Deus. E é verdade. Tenho certeza que nós aqui que estamos reunidos, e até quem está ouvindo a gravação agora, né, já teve essa experiência, já teve a resposta, e imediata. Sobre os que oram nessas tarefas benditas, fluem das esferas mais altas os elementos força que vitalizam o nosso mundo interior, aqui dentro de nós, edificando-nos as esperanças divinas, e se exteriorizam em seguida
contagiados do nosso magnetismo pessoal, no intenso desejo de servir com o Senhor. Então, é como se a gente se contagiasse com esse desejo de seguir fazendo algo por alguém. É como passar esse benefício que a gente teve. Isso nos traz muita satisfação. Eu achei que era importante colocar isso, porque estamos estudando justamente os efeitos desse capítulo. Acabamos de estudar nos mensageiros, né? Os efeitos da oração, os efeitos da prece. Aí, seguindo, Kardec pergunta, mas e a prece torna o homem melhor? Quer dizer, vale a pena a gente fazer a prece? Vai nos melhorar? Os Espíritos falam, sim, porque aquele que ora com fervor e confiança, com fé, se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. Então, olha aí, que já está indo para um outro caminho esse conhecimento que nós estamos tendo aí, da adoração e agora da prece. Ele vai nos fortalecer, ele vai fazer com que a gente tenha mais vitalidade para resistir ao mal e para seguir adiante, como a gente vai ver nas próximas questões. Este é um socorro que jamais lhe é recusado, quando pedido com sinceridade. Esse é o segredo. Não é da boca para fora, não é com os lábios, não é algo ensaiado. Não, é uma conversa que a gente tem. Ninguém nunca pediu nada para os pais, para um irmão, para alguém conhecido, alguém. É a mesma coisa. A gente pede com o desejo de ser atendido. E é atendido. Que pai, que irmão, que mãe não vai, que ama a gente, não vai oferecer, ainda que não possa exatamente aquilo que está pedindo, mas oferecer alguma coisa que venha ajudar, que venha contribuir. Essa questão ela deriva para a questão 660A. Como é que certas pessoas, que apesar de orar muito, são de mau caráter, ciosas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência e de indulgência, e até algumas vezes viciosas? Nossa, e essa turma aí? Né? Orando muito, o que acontece? Estão orando, mas elas têm todos esses defeitos aí, né? Aí os Espíritos dizem, o essencial não é orar muito, mas orar bem. Inclusive, essa frase a gente vai ver um pouco mais para frente, tá? O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas supõem que todo o mérito está na demora da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Então, fazendo o que somente algo assim exterior não atinge a finalidade. Né? E outra, fazem, eles próprios fecham os olhos para os próprios defeitos. Né? Eu estou falando eles, mas também eu posso fazer a mesma coisa, né? Por que não? Fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo, nunca, porém, um estudo de si mesmas. Sabe? Puxa, que nem tem na prece, tem na prece dominical, né? Que Jesus pede, né? Perdoai as nossas ofensas na medida em que nós perdoamos os nossos ofensores, desculpa. Então, a gente tem que também se colocar na posição de modificação. Como é que eu vou pedir para o nosso pai perdoar as minhas ofensas se eu não perdoo quem está me ofendendo? Como é que é isso? Né? Então, em tais casos, a ineficácia não é do remédio, mas sim da maneira com que aplicam. Ou seja, o paciente não está usando bem o remédio. Né? Estão usando de maneira ineficaz. A questão 661. Poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Fizemos nossas faltas, prontei aí e tal. Posso pedir para Deus? Deus, perdoa as minhas faltas. Agora, olha a resposta. Deus sabe distinguir o bem do mal. A prece não esconde as faltas.
Aquele que pede perdão de suas faltas a Deus só o obtém mudando de proceder. Então, perdoo as minhas ofensas, assim como perdoo a quem me ofendeu. As boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais do que as palavras. Então, não precisamos, olha, uma atitude é uma prece. Estamos fazendo bem, é uma prece. Então, tudo aquilo que a gente está fazendo, e nesse caso, é de amor ao próximo, tudo, e está repassando aquilo que está recebendo, que nós estamos recebendo muito. Nossa, e como estamos? É que muitas vezes a gente quer um milagre, né? E quando que as coisas podem vir de uma maneira que a gente nem percebe, mas ela veio nos contribuir. Tanto que não percebe que muitas vezes a gente até duvida que foi atendido. E o acaso acabou atendendo. Então, aquilo que foi falado nos mensageiros lá. A gente não sabe a importância da prece. E todo mundo é atendido nas preces. Desde que pedido dessa maneira, né? Com o coração, ou passando pelas portas do coração. Podemos orar pelos outros com utilidade? Quer dizer, é útil. Dá para a gente orar para o outro? O espírito de quem ora atua por sua vontade de praticar o bem. Atrai a si os bons espíritos mediante a prece, e estes se associam ao bem que se deseja fazer. Então, claro que é útil orar pelos outros, porque quando a gente está fazendo isso, nós estamos atraindo bons espíritos, amigos espirituais, que têm a mesma disposição, não a vontade de ajudar aquele a quem nós queremos ajudar. Tem sempre um espírito prestes a nos ouvir, mensageiros de Deus, mensageiros de Jesus, e poder ajudar aqueles a quem a gente tem, por desejo, auxiliar. Kardec faz uma observação, né? Depois dessa questão 662. O pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. Vai longe, e não tem distância, pode estar do outro lado da Terra. Tem um planeta separando duas pessoas. Eu estou aqui de um lado e outro aqui, eu desejo o bem, está do outro lado, está oposto. Então, imagina o que não tem entre essas duas pessoas. A distância que é, e a prece chega até lá. O benefício chega até essa pessoa. E não precisamos nem saber onde exatamente está. A prece que façamos por outros é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar os bons espíritos em auxílio daquele por quem oramos, que eles virão lhe sugerir bons pensamentos e dar a força de que necessite em seu corpo e sua alma. Tá vendo? Não é que vai resolver o problema da pessoa. Pode resolver, sim. Mas isso é muito comum, é dar a força que essa pessoa precisa. Tanto para o corpo, se é um caso de doença, se é fadiga, se é coisa do gênero, e da alma, que os problemas pelo qual a pessoa está passando. Mas ainda aqui, a prece do coração é tudo. A dos lábios, nada vale. Então, essa sinceridade, né? Isso que vem de dentro, com sentimento. Aí, Kardec pergunta, na questão 663, as preces que fizemos por nós mesmos podem ajudar a natureza das nossas provas e desviar o seu curso? Ou seja, eu posso resolver. Eu estou entrando num processo de sofrimento que já estava estabelecido, mas sei lá, eu queria mudar isso aí porque eu vou sofrer muito, né? É uma prova muito grande. Eu posso desviar e não passar por essa prova? Aí os espíritos dizem: as provas de vocês estão nas mãos de Deus e há algumas que devem ser suportadas até o fim, mas Deus tem sempre em conta a resignação.
Então, e quando fala Deus, né, está nas mãos de Deus, Deus quer, Deus não quer, vamos lembrar sempre das leis de Deus, que nos orientam. Essas são, é isso Deus quer, Deus não quer. Essas leis à disposição, mas ele nos dá a liberdade da gente seguir o trilho das leis ou sair fora dos trilhos. Isso é uma liberdade de escolha nossa e é respeitada, né? Então, dentro das leis de Deus, se eu tiver que passar por alguma coisa, eu vou ter que passar, porque isso está combinado, isso é alguma coisa que já está planejado, mas pode minimizar, dependendo da minha resignação, daquilo que eu estou fazendo. Pode minimizar. A prece traz para junto de vocês os bons espíritos que dão a força de suportá-las com coragem e fazer com que pareçam menos duras. Tá vendo? Então, nós estamos com essa possibilidade que é muito, muito útil, muito positiva, é de muito ajuda. O fardo está pesado? Bom, primeiro, ninguém carrega um fardo superior a que possa carregar. Então, nós estamos carregando o que a gente pode suportar, né? Agora, preciso de ajuda, peço esse fardo, eu tenho uma força, me vem uma força para que eu possa carregar esse fardo melhor e ir até o fim, resignado. Já dissemos, a prece nunca é inútil quando é bem feita, porque dá força àquele que ora, o que já é um grande resultado. Ajudem-se e o céu lhes ajudará. Vocês sabem bem disso. Aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza à vontade de cada um, porque aquilo que é um grande mal sob o seu ponto de vista, sob os seus pontos de vista, mesquinhos e pontos de vista mesquinhos. Isso. Aquilo que é um grande mal sob os seus pontos de vistas mesquinhos e as suas vidas é passageira. Muitas vezes, um grande bem na ordem geral do universo. Então, tem aquilo que Jesus falou: o mal é necessário, mas ai daquele que for objeto do mal, que for causador do mal. Então, dentro de tudo isso, mesmo esse mal espalhado, né, o mal a que muitas pessoas são submetidas, incluindo nós, ele faz parte de uma ordem geral. Além de tudo, quantos males há dos quais o homem, quantos males há dos quais o homem é o próprio autor por causa do seu descuido ou por suas faltas? No fim das contas é isso. Nós somos responsáveis. A gente quer ter o livre-arbítrio, quer ser dono do nariz. Mas nós temos que lembrar que pode ter consequências. E essas consequências são justamente resultado daquilo que nós escolhemos. Ou das faltas, ou do descuido, como ele fala nessa frase. É punido naquilo que errou. Mas como é que é punido? Então Deus é mau, Deus pune, Deus julga? Não, é consequência, porque nós saímos do trilho das leis de Deus. Nós é que fizemos isso. Entretanto, os pedidos justos são muitas vezes atendidos mais vezes do que se supõe. Agora vem aquela parte lá do milagre, né? Acreditam que Deus não lhes tem escutado, porque não fez um milagre por vocês, enquanto lhes assiste por meios tão naturais que parecem o efeito do acaso ou de forças ou da força das coisas. Muitas vezes também, muitas vezes mesmo, ele lhes suscita o pensamento necessário para saírem do problema por vocês mesmos. Então, muitas vezes vem aquela inspiração. Está aqui a saída. Como é que eu não vi isso antes? Nossa, só eu mesmo a pensar numa coisa dessa, para resolver o meu próprio problema. E quando ele foi inspirado a isso. Então, não precisamos de milagres espetaculosos, porque é isso que a gente espera.
Vocês podem ver que tem gente que ora dessa forma, pedindo realmente a resolução dos seus problemas de forma assim, que venha através de um cheque visado, que venha através de um prêmio de loteria, que venha através de uma mudança de uma pessoa da noite para o dia. As coisas não Luiz, funcionam. Oi. Luiz, eu posso só fazer um comentário rapidinho, que eu tenho uma leitura paralela. Aí me vem aqui, tem uma parte sobre essa parte que a gente às vezes, né, reza, ora, pede, faz prece e não é atendido. Aí a gente se revolta contra Deus. E nessa leitura é bem interessante que se diz que deve-se considerar também que nem sempre aquilo que o homem implora corresponde ao que realmente lhe convém, tendo em vista a sua felicidade futura. Deus, em sua onisciência e suprema bondade, deixa de atender ao que lhe seria prejudicial no futuro. Então, às vezes, nessas preces aí que a gente acha que Deus não está ouvindo a gente, na verdade, Ele está fazendo uma coisa para o nosso próprio bem. Muito bem lembrado mesmo. Tem essa parte realmente, isso que diz respeito à prece. Se não somos atendidos, ele sabe melhor o que é para a gente. Aquilo que está desenhado para nós, aquilo que nós estamos caminhando, aquilo, se fosse atendido, seria a pior coisa que podia nos acontecer. Nas curas de Jesus, muitas vezes, ele não curou o doente. E ele deixava claro, não era o momento de curar. Ele precisava seguir com aquilo. Então, nós muitas vezes nos deparamos isso através de leituras, né, tudo, que o solicitante queria resolver o problema, mas se curasse, não resolveria o problema dele, pioraria, porque ele estava passando por aquilo, por uma necessidade. Então, bem lembrado, Inês, porque muitas vezes nós não somos atendidos, mas é um atendimento, sabe, de uma outra forma, porque é o melhor para a gente. Também a gente quase nunca pede forças para a gente suportar o problema, né? A gente quer a resolução do problema. E, na verdade, e Deus não vai tirar o problema, né? Porque os nossos problemas são consequências dos nossos atos. Então, como é que ele vai revogar uma lei só para nós, né? Deus estaria perdido revogando leis para todo mundo aí, né? É como ele fala aqui. Cada um pedindo uma coisa. É como ele fala aqui. Se a gente pede forças para suportar, para estar em resignação, aceitar, né, aquela prova, então aí com certeza vai vir, sim, né? E até vai vir, como já foi dito, muitas vezes intuição, né? Ou vem uma pessoa ajudando para que a gente possa solucionar o problema, né? Na questão 644, será útil orarmos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E neste caso, como nossas preces podem proporcionar alívio e abreviar os seus sofrimentos? As preces têm o poder de suavizar a justiça de Deus? Aí, de novo, isso que foi discutido agora, né, na questão anterior. A prece não pode ter como objetivo mudar os desígnios de Deus, mas a alma por quem se ora experimenta alívio, porque recebe assim um testemunho do interesse que inspira aquele que pede por ela, e também porque o desgraçado, né, o que está passando pela desgraça, sente sempre um refrigério, um alento, um bálsamo, quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Olha, a gente percebe nesses momentos de pandemia a solicitação que não é incomum, é repetitiva, é recorrente, na verdade, de espíritos que se comunicam, amigos espirituais, pedindo prece pelos desencarnados, porque alivia em muito as dores deles. Então fica aqui repassando essa orientação.
façamos prece, sim, pelos espíritos, pelos chamados mortos, né? Como o vulgo chama, né? Então, os desencarnados, e particularmente nesse momento, conhecidos, desconhecidos, reservemos alguns minutos do dia, porque se fosse o contrário, nós recebendo isso, se recebêssemos essas vibrações, essas orações, certamente que faria muito bem para a gente. Então, antecipemos isso. Antes que precisemos, vamos fazer isso. Simplesmente orar, lembrar das pessoas que conhecemos e vamos incluir nas nossas preces. Por outro lado, mediante a prece, aquele que ora estimula o desgraçado ao arrependimento e ao desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. É como se desse um momento de lucidez para ele. E aí ele passa a ter esse desejo de se melhorar. Nesse sentido, da melhora mesmo, né? Não é melhorar de ficar bom, não, é de ficar uma pessoa do bem e tal, não. É melhorar em todos os sentidos. Nesse sentido, é que lhe pode abreviar a pena, se por sua parte ele profere a prece com a boa vontade. O desejo de se melhorar, despertado pela prece, atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores, que o vão esclarecer, consolar e lhe dar esperanças. É muito comum a gente perceber em trabalhos mediúnicos que espíritos desconhecem totalmente a sua volta. Tão perdido ele está nas suas preocupações, nas suas ideias fixas, nas suas dores. Quando nós oramos, ele tem aquele momento de paz e ele percebe a presença de espíritos familiares, espíritos amigos, espíritos bem-intencionados que querem ajudar. Então, essa tranquilidade momentânea faz com que ele perceba isso. Então, esse é o esclarecer dessa frase. Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando a elas, desse modo, que se tornariam culpados se não fizessem o mesmo pelos que mais necessitam das suas preces. Então, Jesus cuidando da gente e nós repassando e cuidando dos necessitados. A questão 655, que deve pensar da opinião dos que rejeitam a prece em favor dos mortos por não estar recomendada no Evangelho? Isso é comum, mais comum do que a gente imagina. E já era comum lá, né? Nessa época que Kardec fez a pergunta, lá no século XIX, no século XXI. Né? Ele perguntava porque existem religiões que acham que as pessoas morrem ou desencarnam, né? Como nós chamamos, e dormem o sono dos mortos. E nós não podemos fazer prece, não podemos nos comunicar com eles, nada disso. É um respeito a eles. Então, essa rejeição. Aí ele pergunta, o que se deve pensar disso? Os espíritos dizem, o Cristo disse, amem-se uns aos outros. Pronto, não precisa mais ter mais resposta nenhuma, porque se a gente ama, a gente quer os melhores, quer dirigir os melhores sentimentos, os melhores pensamentos, nossas melhores preces a quem a gente ama, já desencarnado, ou encarnado, desencarnado. Essa recomendação ensina que o homem deve empregar todos os meios possíveis para demonstrar afeição, amor aos outros, sem entrar em detalhes sobre a maneira de atingir esse objetivo. Se é verdade que nada pode impedir o Criador de aplicar a justiça, da qual é a própria imagem, ato das ações do Espírito, não é menos verdadeiro que a prece que lhe dirigem em favor daquele que lhes inspira afeição é um testemunho da lembrança que vocês têm dele, e apenas pode contribuir para aliviar seus sofrimentos e consolá-lo. Então a gente percebe
que em todas as religiões tem essa disposição para fazer uma prece, para lembrar com carinho daqueles que deixaram nosso meio, né? Uma missa, como a gente estava até comentando um pouquinho antes da nossa reunião, é a forma de poder transmitir para aquele a quem a gente ama um sentimento, o nosso melhor sentimento. A intenção é boa. É como Jesus falou, amem-se uns aos outros, né? Então, vamos empregar todos os meios para que a gente manifeste esse amor. A partir do momento em que se sinta o menor arrependimento, é então socorrido, mas ele nunca ignora que uma alma simpática se ocupou dele e lhe deixa o doce pensamento que essa intercessão foi útil. Algumas religiões não admitem fazer preces pelos suicidas, que são aqueles que mais precisam. Então, isso está dentro do escopo dessa pergunta e resposta. Então, é muito importante. Aquele que fez muito mal e desencarnou de maneira, talvez, até violenta, não vamos fazer prece por ele? Ele é que mais precisa. Não importa o que ele fez ou deixou de fazer. Importa que nós temos por obrigação de exercitar esse amem-se uns aos outros. Resulta disso, necessariamente, de sua parte, um sentido de reconhecimento e afeição por aquele que lhe deu essa prova de amizade ou piedade. Dessa maneira, o amor que o Cristo recomendava aos homens apenas aproximou-os entre si. Portanto, os dois obedeceram à lei de amor e de união de todos os seres, lei divina que deve conduzir à unidade, objetivo e finalidade dos espíritos. Aqui Kardec fala quem foi o espírito, né? Um pastor protestante, quando estava encarnado em Paris, que desencarnou em 1856, ou seja, uns 10 anos depois ele deu essa comunicação, um pastor protestante. Então os espíritos deixam, aí o nome dele, Senhor Monod, deve ser. Então, essa importância da gente estar realmente demonstrando o que nós sentimos através da prece. E agora a questão 666, desculpa, ele fala que a resposta anterior, essa que acabamos de falar, é desse espírito. E a outra, a 664, foi dada a resposta pelo espírito São Luís. E a nota de Kardec, né? A questão 666. Podemos orar pelos espíritos? Podem orar aos bons espíritos como sendo os mensageiros de Deus e os executores de suas vontades, mas o poder deles está em relação com a superioridade que tenham alcançado e vem sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Muitas vezes a gente vê a pessoa recém desencarna e nós já estamos pedindo para aquele que foi para o plano espiritual, pedindo ajuda, pedindo para resolver os problemas, pedindo coisas. Vamos primeiro esperar que ele, esse ente querido, possa se situar onde ele se encontra, a nova realidade dele. Depois, certamente, ele vai se juntar a outros que, como dizem assim, os mensageiros de Deus, para poder atender. Então, vamos primeiro dar um tempo para isso. Então, a importância da gente ter em mente que nós estamos encarnados durante um bom tempo aqui, 30, 40, 50, 80 anos. Então, a gente vai ter que desapegar um pouco da situação em que a gente se encontrava. Principalmente se for um desencarne com muito problema de saúde e tudo. Então, precisa restabelecer a saúde no plano espiritual. E depois, certamente, preocupado como é, ligado como é aos amores que ficaram na Terra, vão querer ajudar. Então, são dos dois lados. Compreensão, o pedido, a ajuda, tudo num processo. Eis porque as preces que lhes dirigem
só são eficazes se bem aceitas por Deus. Para ajudar, tem muita gente. Muita gente. Basta que peçamos. E claro, vamos saber pedir também, né? Se eu quiser pedir que alguma coisa estapafúrdia aí, não, vamos pedir alguma coisa que venha a nos auxiliar nesse nosso caminhar dessa encarnação nossa, que é breve, é muito breve. Basta que agora, nesse momento, a gente lembre assim, fala, puxa, eu estou com tantas décadas, parece que foi ontem que aconteceu não sei o quê. Nossa, parece que foi ontem que eu tive o meu primeiro filho, e olha só, está adulto, já tem filhos. Então, é muito rápido. Por isso que se a gente tiver que passar por alguma dificuldade, vamos passar com resignação, com galhardia, porque é por pouco tempo comparado com a eternidade. E se nós estamos passando alguma coisa aqui, é algo combinado. Claro que ninguém vai atrás do próprio martírio. Não, não, eu vou me flagelar, vou me autoflagelar. Tá? Não, não é assim. É realmente buscar o entendimento que nós temos do sofrimento, daquilo que nós estamos passando. Lembrando que nós estamos no lugar certo, na hora certa. E se nós estamos saudáveis, não está faltando nada nesse momento para a gente. Nesse momento onde tem tanta doença e tanta falta, é porque nós temos a nossa função aqui. Nós viemos nesse momento para isso. Olha que coisa bonita da gente pensar. Nós somos capazes. E por sermos capazes foi que fomos designados, atendidos no nosso pedido de estar aqui nesse momento, para auxiliar aqueles a quem nós amamos. A questão 667. Por que razão, embora falsa, a crença politeísta é uma das mais antigas e espalhadas? O politeísmo é aquela crença na existência de vários deuses. Né? Hoje nós somos monoteístas, nós acreditamos no Deus único. Né? Isso veio a partir de, principalmente, né, a partir de Moisés. Foi quando ele trouxe esse conhecimento para nós, né? E aí depois veio Jesus, depois dele, porque Jesus não poderia vir antes. Quando teriam tanto, se ele falasse em Pai, se referisse a Pai, a Deus nosso Pai, ninguém ia entender nada. Mas qual deles? Temos tantos pais, né? Então tem tantos deuses. A compreensão, olha os espíritos, olha que segurança, né? A compreensão de um Deus único não poderia existir no homem, senão como resultado do desenvolvimento de suas ideias. Então, com o passar do tempo, com o crescimento dele, esse conhecimento que vai crescendo, ele é possível, somente assim, admitir esse Deus único. Pela sua ignorância, né, das pessoas, do homem, por ser incapaz de conceber um ser imaterial, sem forma determinada, atuando sobre a matéria, o homem deu a Deus atributos da natureza corpórea. Então, ele associava com tudo que era pessoal dele. Né? Era a personificação dessa entidade, né? Através dos nossos defeitos, nossas virtudes, nossas forças. Isto é, uma forma e um aspecto. E desde então, tudo o que parecia ultrapassar os limites da inteligência comum era para ele uma divindade. Então, tudo. Tinha um trovão? Oh, é um Deus, é o Deus do trovão que faz surgir aquilo lá. Não tem outra explicação. Né? É o relâmpago. Ah, é o Deus do relâmpago. Aí vem uma colheita muito boa. É o Deus da fartura. Olha que maravilha. Aí vem aquela praga, tudo. O Deus está irado, vamos fazer sacrifício. Então, era a nossa maneira de lidar com isso. Outros achavam que Deus era aquele velhinho barbudo, cabelo branco, né? Porque colocava na divindade características nossas. Corpo físico, idade, né? Deixa eu ver onde eu parei aqui.
Tudo o que não compreendia devia ser obra de uma potência sobrenatural. Daí a crer em tantas potências distintas quanto os efeitos que observava. Não havia mais que um passo. Então, entre as potências, né, aquelas todas, né, entre elas e cada efeito que produzia, né, que o homem observava, era curto o espaço. Então, era isso, era por isso tantos deuses, né? Em todos os tempos, porém, houve homens instruídos que compreenderam ser impossível a existência desses poderes múltiplos a governarem o mundo sem uma direção superior e que, em consequência, se elevaram à concepção de um Deus único. Olha a lógica, né, dessas pessoas instruídas, mais inteligentes. Até no nosso dia a dia tem isso. Pega uma empresa, cada departamento tem um responsável, como se fosse um Deus, né? Usando aí ó, só o exemplo, tá? Entre aspas aí. É um Deus na área de vendas, outro na área de produção, outro na área de recursos humanos, outro na área de treinamento, outro... Enfim, todos, cada um na sua função, mas todos se reportando ao CEO da empresa, ao diretor máximo, aquele que gerencia, que é responsável por toda a empresa. Se até no nosso dia a dia tem isso, então uma pessoa inteligente, né, instruída, pensaria igual. Há tempos atrás. Opa, mas peraí, no meio de toda essa turma aí tem que ter um chefe, né? Tem que ter alguém. Ah, agora aquele sim é o Deus único. A questão 668, os fenômenos espíritas produzidos em todos os tempos e conhecidos desde as primeiras épocas do mundo não contribuíram para fazer acreditar na pluralidade dos deuses? Claro, sem dúvida, porque chamando Deus a tudo que era sobre-humano, os homens tinham os espíritos por deuses. E tem religiões, principalmente as africanas, que estabelecem as divindades, né, as entidades, que são aquelas que cada uma responsável por um determinado tipo de atividade. Sempre tem alguma coisa lá que ele é responsável. Então, é um exemplo, até os dias de hoje. Daí veio que, quando um homem, e são espíritos, né? Claro. Daí veio que, quando um homem, pelas suas ações, pelo seu gênio, ou por um poder oculto que o vulgo, que a pessoa comum não conseguia compreender, se distinguia dos demais, faziam dele um Deus, e por sua morte lhe rendiam culto. Pronto, virou Deus. Então, fazia algumas coisas diferentes na Terra, encarnado, desencarnou, vira Deus. Aí ele fala assim, dá uma olhada na questão 603, e aí a gente colocou aqui embaixo. 603. Nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? Aí os espíritos falam, não. Para eles, o homem é um Deus, como outrora os espíritos eram deuses para o homem. Então, olha a comparação que ele faz, né? E utiliza a mesma pergunta e resposta anterior, né? 60 e poucas perguntas atrás, e aí ele fala que, de acordo com a percepção desse ente, né? Animal, espírito, que seja, ele vê no outro alguém muito superior. É um Deus. E, finalmente, Kardec... a respeito, desculpa, uma coisa que eu não falei é que nós entramos agora no politeísmo, tá? O 668 é o politeísmo. O anterior, né? 667. Da prece, passamos para o politeísmo, né? O item 5 aqui. E agora Kardec faz um resumo do que a gente viu até agora, né? Entre os antigos, a palavra Deus tinha uma significação muito ampla. Não era uma pessoa... Bom, antigo, estamos falando de antigos, né? Bem rudimentares. Não era uma personificação do Senhor da natureza, como nos nossos dias. Era uma qualificação genérica dada a todo ser colocado além das condições da humanidade. Então, aquilo que a humanidade não compreendia ou não explicava,
era um Deus e tinha muitos. Como as manifestações espíritas lhes haviam revelado a existência de seres incorpóreos que agiam como potências na natureza, eles os chamaram deuses, como nós os chamamos espíritos. Então havia espíritos que atuavam, que se comunicavam e acabaram recebendo também a alcunha, ou esse encargo de deuses, ou Deus. Então era mais uma simples questão de palavras, com a diferença de que, em sua ignorância, mantida de propósito por aqueles que nisso tinham interesse, ergueram templos e altares muito lucrativos, enquanto para nós eles são simples criaturas, como nós, mais ou menos perfeitas, simplesmente sem o seu corpo terrestre. Olha quanta coisa foi feita. Hoje, a gente entende o que é um espírito. Nós, que imaginamos, né, que nós somos mais instruídos nesse assunto, então a gente não endeusa os espíritos. Só se não estiver estudando a respeito, conhecendo, buscando conhecer a respeito. Aí sim, começa a idolatrar e cai na armadilha até de ser comandado por eles. Como eram feitos, agora precisa fazer um templo. Agora também todo mundo precisa entrar no trabalho, no estudo, no trabalho, né? Não no estudo. Trabalha com roupa de determinado feitio. Né? Tem que usar uns paramentos, tem que usar... Pronto. Então já está endeusando ali o espírito, né? Atendendo ele. Se estudarmos com cuidado os diversos atributos das divindades pagãs, reconheceremos, sem dificuldade, todos aqueles atributos que os nossos espíritos também têm em todos os graus da escala espírita. Não mudou nada. É a mesma coisa. Aqueles espíritos que estão na escala espírita, que a gente está sempre estudando, que é a questão número 100 do Livro dos Espíritos, ali dá toda a categoria dos espíritos, pelo menos os genéricos ali, que dá para a gente saber onde que se classificam os espíritos. O estado físico nos mundos superiores, todas as propriedades do perispírito e o papel que desempenham nas coisas da Terra. Então, através da escala espírita, a gente sabe isso também. As entidades que estão distribuídas em todas elas e também dos espíritos dos mundos superiores. Ao esclarecer o mundo com sua luz divina, o cristianismo não veio destruir uma coisa que está na natureza, mas orientar a adoração para aquele a quem é devida, a Deus nosso Pai. Quanto aos espíritos, sua lembrança se perpetuou sob os diversos nomes, conforme os povos, e suas manifestações, que nunca deixaram de se produzir, foram diversamente interpretadas e muitas vezes exploradas sob o manto do mistério. É isso. Tinha muita gente que era iniciada, para os médiuns, os profetas, como eram chamados, eles eram iniciados. Era para poucos. Hoje não. Hoje tem médium aí, qualquer esquina tem um médium, o que é muito bom. O que não é bom é que não estuda, não sabe a finalidade da mediunidade. Mas, sabendo disso, não é nenhuma doença, não é nada, está tudo espalhado aí, né? No nosso dia a dia. Enquanto a religião viu fenômenos miraculosos, os incrédulos viram mentiras. Hoje, graças aos estudos mais sérios, feitos à plena luz, o Espiritismo livra-os das ideias supersticiosas que os obscureceram durante séculos e nos revela um dos maiores e mais sublimes princípios da natureza. Que coisa, né? Nada como saber das coisas, nada como entender. Aí cai por terra tudo aquilo que não é verdadeiro, tudo aquilo que não se baseia na verdade. E esse era o nosso assunto de hoje. Na próxima nós vamos falar de sacrifício, porque politeísmo acabamos de terminar, tá bom? E nas questões 667 em diante. Está errado aqui. Tá errado. Depois eu acerto na próxima.
Muito bem, alguém gostaria de fazer algum comentário? Esclarecer aquilo que não ficou bem Sim, Luiz, esclarecido? não ficou tudo certinho, apenas acrescentar. Quando as pessoas. Agora, voltando ao assunto, as pessoas falam em prece, então, às vezes, por conta dessa pandemia, muita gente manda orações assim, vamos rezar para que acabe a pandemia, tal. Aí eu fico pensando, Jesus, quando veio à Terra, ele não curou a lepra, não é? Ele curou o leproso, teve fé, não é? Porque a lepra, como tantas outras doenças, como também agora esse vírus, eles não vão acabar. Porque até eu tenho uma amiga que ela disse, eu só vou sair de casa quando terminar esse vírus. Eu digo, olha, o vírus não vai pegar o avião e voltar para a China, não. A gente tem que conviver com ele, porque ele não vai voltar, não é? Então, tem aí as vacinas, tem a higienização, porque ele não vai acabar, como todos os outros vírus que vieram e continuam, não é? Então, quando Jesus veio, ele não acabou a doença, ele deixou a lepra, ele deixou todos. Quem se curou foram aqueles que tiveram fé, não é? Então, não é a doença que a gente vai curar, é a fé. Você sabe, você falou uma coisa interessante, Lidina. Desculpa, Marileide. Olha só, o homem auxilia o homem, ajuda o homem através dos homens. Então, realmente, Jesus curou aqueles que podiam ser curados, né? Diante do quadro reencarnatório dele, da fé dele, tudo isso aí, né? Mas ele não curou realmente a lepra. Quem que curou a lepra? Foi depois, anos depois, através do homem. Exatamente o que está acontecendo agora. Vai haver cura. Não tenhamos dúvida disso. Esse vírus vai ter cura, como outras doenças tiveram. Poliomielite, sarampo, catapora, tudo isso aí teve cura. Foi através dos homens. Então, não é realmente lícito a gente pedir para acabar. Vamos pedir pelos cientistas, vamos pedir dessa maneira, para que eles tenham, sabe, o discernimento, a inspiração, a competência, para que possam resolver isso. Então, vai sim acabar. Você tem razão. Vai acabar. Como um dia a lepra, hoje está sob comando, hoje tem cura a lepra. Então, nós vamos, e todas as doenças, pode ter certeza disso. É uma questão de tempo. O homem está colocando esforço nisso, para todas as doenças. Então, o que nós precisamos realmente fazer é compreender o que está acontecendo e se cuidar. Porque não adianta rezar e não trancar a porta, né? Então, temos que realmente ter a fé e comportamento e vamos seguir adiante. E mudança de atitude, realmente. Isso. Para que a gente possa ter sabe, o bom proveito do que está aí. Sim, pode falar. Não terminei, era só uma observação mesmo. Obrigada. Pois não. E, continuando aqui esse pensamento da Marileide e voltando o que a Vera falou sobre a prece, né, sobre a gente pedir coisas que às vezes não é o que a gente tem que pedir. Então, para começar, do Livro dos Espíritos, a questão 659, a prece significa louvor, pedir e agradecer, né? Então, esses são as três coisas que encaixam a prece. E a gente relembrando Mateus, capítulo 26, versículo 39, que foram aquelas horas que Jesus já estava no final, né? Ele estava no Monte das Oliveiras e ele sabia o que ia acontecer. Então, naquele momento, ele fez a prece, ele louvou ao Pai e ele pediu, Pai, se for de sua vontade, afaste de mim esse cálice, mas acima de tudo, faça a tua vontade.
Então, assim a gente deve pedir. A gente deve pedir que se a gente puder sair né, de algum perigo, de alguma coisa, a gente pede. Com a nossa humildade a gente pede, mas que seja feita a vontade, primeiramente a vontade de Deus. Porque assim, quando a gente pede assim, somente assim, que a gente tem as forças para, igual a Vera falou, suportar aquilo que for o nosso fardo de ser carregado. Porque não adianta, ele não vai, se é do seu destino, talvez seja um alívio, talvez você se alivie, é igual o jugo é leve, o fardo é... Eu esqueci, às vezes eu troco as palavras nesses dizeres, mas é exatamente o que a Vera falou, a gente acho que a prece, o pedido maior é me dar força para suportar aquilo que eu ainda não tenho a capacidade de entender. Eu não tenho a mínima capacidade de entender por que tem tanta gente passando pelo que está passando. É igual a gente conversa quando a gente se fala e está ficando cada dia mais perto. Cada dia você recebe a notícia de uma pessoa mais próxima que ou está com o vírus ou que desencarnou do vírus. Então, assim, eu não tenho a capacidade de compreender o porquê. Então, a única coisa que eu posso pedir é que para que seja feita a vontade de Deus. E eu sei que pela soberania e pela bondade dele, a vontade dele não é que a gente passe pelo que a gente está passando. Então, se a gente está passando pelo que a gente está passando, são os frutos que a gente está colhendo, né? Infelizmente, também essa lei natural, ela é também imutável. A gente planta e aí, então, eu acho que no momento a gente tem que pedir muito sabedoria, né, para saber como auxiliar o plano espiritual, porque a gente fica achando que é só a gente que está sofrendo e sobrecarregado e desesperado, mas não é não, né? O plano de lá também está com as mãos assim, cheia. Sabe, Inês, a gente não tem, assim, a verdadeira dimensão das coisas, realmente. Imagine, vamos voltar no tempo um pouquinho, né? E vamos lá na época da peste negra, né? Então, assim, metade da população europeia morreu, né? Algo assim. Esse, pelo menos, é que chega até a gente. Difícil, não tem estatística naquela época, né? Era muito difícil, mas era muita gente. Então, a gente fala meio que da boca para fora. Olha, morreram tanta gente. Com número, sabe? E localiza no tempo. Ah, foi naquela época que aconteceu tudo isso. E a gente não para um minuto para pensar, puxa vida, como que será que foi as pessoas morrendo na mesma família, tudo ali, não tinha nem quem enterrasse, né? Aquele drama, não tinha quem produzisse, estava todo mundo doente, e fome, isso, aqui. Deve ter sido terrível, né? E talvez nós estivéssemos lá passando por aquilo. E nós sobrevivemos àquilo. De que forma? Como espíritos. E devemos ter aprendido alguma coisa. E hoje estamos aqui, dentro da lembrança, agora nós estamos lembrando, nós estamos no meio. Porque talvez naquela época a gente lembrasse quando estivesse lá. E depois passou. Passou como? Eu desencarnei, né? Mas agora eu estou aqui vivo. Então, o que eu quero dizer com isso? É que é isso mesmo que você está falando com relação àquilo que a gente tem que passar e nós temos que entender que não é nada assim fortuito, não é nada assim uma loteria, uma roleta, né? Não, nós estamos aqui no momento certo para passar. E olha só o nosso caso, saudáveis. E ainda que está batendo gente aqui perto, está chegando perto da gente, familiares e amigos. Então, o que nós podemos fazer por eles? Né? O que nós podemos... Então, essa compreensão, essa clareza que as coisas não estão fora do lugar, é a melhor coisa que a gente tem como arma para se manter vivo e otimista ainda por cima. Porque hoje o clima está muito pesado, está difícil, mas nós temos que fazer um esforço, nem que seja para levantar a moral de um, e que esse um seja a gente, para propagar mais essa moral elevada.
porque nós estamos vivendo o que aqueles caras viveram lá na Europa, e que talvez fôssemos nós lá, né? Então, quantas coisas... E a humanidade está seguindo, e nós estamos aprendendo, e nós estamos retornando para cá, tendo participado não de outras oportunidades como essa, né? Mas o fato é que a gente está sabendo como estão sendo as coisas, né? Ou temos clareza disso, e sabemos até um recurso importante, que é justamente a prece. Porque, olha, o plano espiritual está surpreso. Eu estou falando o plano espiritual inferior, aqueles que fazem, que aprontam, né? Nossa, tá ruim até para eles, né? E a rapidez, né, com que tudo acontece, antigamente igual da peste negra mesmo, na época ninguém sabia assim o que estava acontecendo, então era pior ainda para eles, era tipo um fantasma, né, que chegava e te matava, te levava. Tinha essa ignorância também do não saber da parte científica. Hoje, graças a Deus, por mais ignorante que eu, por exemplo, seja na parte da ciência, da medicina, eu sei o que é um vírus, eu sei o que o vírus faz, eu sei que estão, né, batalhando aí por vacinas. Então, assim, por mais ignorante que a gente seja, a gente tem um acesso muito maior à informação do que eles tinham antigamente. Então, era muito mais doloroso, porque antes acontecia do dia para a noite e eles não tinham nem noção do que estava acontecendo, né? E nem como se prevenir do que estava acontecendo. Hoje a gente já tem a prevenção, a gente tem informação. Muita gente critica as formas de prevenção, muita gente critica a vacina, mas aí é o livre-arbítrio de cada um. Eu acredito que a ciência e a fé andam de mãos juntas. Então, tipo assim, se a vacina está aí, eu vou ser uma estatística de qualquer maneira. Eu vou ser uma estatística de que eu sobrevivi, vacinada ou não. Eu vou ser uma estatística de que eu morri, vacinada ou não. Então, tipo assim, a escolha está na nossa mão, né? Então, cada um tem que pensar no que é melhor para si. Não é forçar as pessoas a se vacinarem, a limpar a mãozinha com gel e usar máscara e luva. Isso aí vem da consciência de cada pessoa, né? O que eu posso fazer não para me proteger, mas para proteger a pessoa que está do meu lado e as pessoas que estão nascendo, né? Porque a gente tem uma geração que está chegando aí também. Tem muita gente partindo, mas tem muita gente chegando. Então, assim, eu acho que a clareza que a gente tem hoje do que está acontecendo, até mesmo no interior, eu passei no interior, todo mundo no interior sabe o que é, o pessoal, todo mundo usando máscara, sabe o que é um álcool gel. E antes, assim, até uns 20 anos atrás, a gente não tinha essa clareza, esse acesso à informação que a gente tem hoje. Então, isso aí é uma parte que até na hora da prece, né, é hora de a gente agradecer, falar, oh, meu Deus, obrigado. Exatamente, Inês, porque olha só, podia ser pior. Podia ser que para que a gente despertasse, entrássemos numa terceira guerra destruidora, né? Então, essa preocupação que a gente está tendo hoje, né? Tudo isso nós temos recursos, um monte. Isso foi tudo desenvolvido pelo homem, né? Realmente, essa pandemia, esse vírus, não vamos falar em pandemia, falar em vírus. Se esse vírus acontecesse há 500 anos atrás, 300 anos atrás, nossa, seria aí não seria metade da população, seria muito mais. Pode falar, Ana Paula. Não, eu não queria sair do assunto, mas é que eu lembrei dessa questão da prece, eu lembrei do Evangelho segundo o Espiritismo, que lá tem aquele capítulo do pedis e obtereis, né? E daí, lá no item 9, ele começa assim: a prece é uma invocação, por ela nos pomos em relação mental com o ser a quem nos dirigimos, né? Então, isso assim, é uma frase muito curta, muito pequena, mas que contém muita informação, né? Porque se o pensamento, e eu vou insistir nesse ponto que eu acho que eu já tinha falado antes, mas se o pensamento é a ação do espírito, né? Porque o pensamento não é o espírito, o pensamento é a ação do espírito, né? Quando a gente faz a prece, a gente está agindo, né? E se ele está falando que quando a gente faz a prece, a gente se sintoniza com aquele ser com quem a gente quer conversar, entre aspas, né? Então a gente está conversando, a gente não está simplesmente pedindo.
Daí, se a gente estender um pouco isso, então, quando a gente está fazendo a prece e pensando em Deus, por isso que os espíritos insistem, né? Para que a gente peça a Deus, né? E não a um outro espírito. A gente é capaz de entender o porquê que a gente está passando por tudo aquilo. Porque se é uma conversa, né? Se a prece é uma conversa, é isso que eu estava pensando em todo o diálogo que vocês estavam falando. Se ela é uma conversa com Deus, né? Que eu acho que essa é a diferença entre o espiritismo e as demais orientações cristãs, né? No que se toca à prece. Então, eu consigo, naquele momento de meditação, de isolamento, nesse pensamento com Deus, entender por que aquele processo está acontecendo. Se eu não consigo entender assim matematicamente, minuciosamente, eu pelo menos consigo entender que é necessário. E aquela paz volta para mim, né? A paz que eu perdi por alguma perturbação, por alguma coisa, ela retorna, mesmo que ela seja momentânea. Por isso que você estava falando, no caso da reunião mediúnica, né? Quando a gente faz a prece, o espírito está ali tomado e você faz a prece, ele consegue desanuviar todo aquele pensamento conturbado que ele está tendo ali, né? Então, se a gente... Não sei se vale para muitas pessoas, mas para mim vale. Quando eu tiro essa questão muito sobrenatural, muito mística da prece, como se ela fosse mudar o meu destino, e eu olho ela como uma forma mesmo de conversar, principalmente com o meu mentor, ou com Deus, ou com, né, ou quem eu estou me dirigindo, eu acho que fica mais simples, fica mais lógico, fica mais palpável, vamos dizer assim, para mim. Mesmo. E é nessa linha. Se você tem dor de cabeça, você vai lá e toma uma aspirina. Se está com sede, vai lá e toma um copo de água. Sabe, são atitudes. Aí você, sabe, as coisas simples assim. Estou só fazendo claro, uma analogia, né? Mas não é uma coisa elaborada a ponto de ficar tão complicada que você fala, nossa, acho que se não for assim, não vou ser ajudado, não. Ao contrário, esse algo simples, essa conversa que a gente tem com... E deixar o sentimento fluir mesmo, né? Não achar que é uma coisa mental e metódica, porque às vezes as pessoas ficam lá fazendo a prece do jeitinho que aprendeu, ou então porque acha que tem a necessidade de falar palavras muito rebuscadas ou muito elaboradas. Não é o sentimento que você tem naquele momento, né? É claro que a gente tenta fazer o melhor possível, mas eu acho que a sinceridade nessa hora ela é muito mais importante do que o resto, né? O que a gente está sentindo. Às vezes a prece é só uma ajuda. Por favor, me ajuda. Às vezes Kardec, vai ser isso. o Kardec fala muito da gente não fazer as coisas avaliando ou tomando pela forma, mas sim pelo fundo, né? Então é o conteúdo que vale e não a aparência externa, não todo esse florear aí. Você ia falar alguma coisa, né? Na verdade, eu acho que eu vou mudar o assunto, né? Mas é uma mudança para a gente entender a soberania de Deus nesses tempos agora, né? E como é importante a gente confiar nessa soberania de Deus, né? E quando a gente for até Ele para fazer as nossas orações, nós devemos ter muita confiança nisso. Ele é o soberano em tudo, né? É a soberania em amor, soberania, né? Se a gente crê nisso, a gente realmente se acalma. E quando a gente se volta, né, a Ele, crendo nisso, né, acreditando realmente nisso, e tendo a certeza de que vamos ser ouvidos, né, desde que a prece nossa seja justa, né, eu acho que isso é um bom caminho. Mas o que eu ia falar para vocês é que eu recebi uma mensagem, né, contando uma historinha, e existe a biografia dessa pessoa que eu vou ler para vocês aqui, é bem rápido, né? Ela explicou muito bem sobre a gente acreditar na soberania de Deus, né?
para que a gente, inclusive, se acalme nesses tempos difíceis, né? Eu acredito até que se a gente tem essa confiança, tem essa fé, né, em Deus, as nossas preces mudam totalmente, né? Ela não é aquele pedido desesperado, né? Ela não é aquele pedido em que a ansiedade é maior, né? Pelo amor, né? Vamos, me ajude nisso, tal, né? Bom, mas deixa eu contar aqui a história, que o tempo está chegando, né, gente? Ó, no dia 30 de julho de 1967, Joni Eareckson sofreu um acidente e fraturou a cervical, que a deixou tetraplégica. Joni. Ela escreveu suas experiências durante a sua reabilitação e publicou em 1976 a sua autobiografia, que se tornou um best-seller internacional. Ela compartilhou a sua incrível história de luta contra a dor de viver tetraplégica e a depressão. Ao analisar sua fatalidade ante a soberania de Deus, ela escreveu: satisfação real não vem em compreender os motivos de Deus. Isso eu achei assim maravilhoso. Então, a satisfação real não vem a paz não vem em compreender os motivos de Deus, mas em compreender o seu caráter, em compreender e confiar em suas promessas, inclinando-se sobre ele e descansando nele, como o soberano. Aquele que sabe o que está fazendo e faz todas as coisas bem. Então, se a gente crê realmente que ele é soberano e sabe o que está fazendo, nós devemos ficar com a alma mais tranquila, né? Os motivos são dele, que muitas vezes a gente não compreende, né? Mas se a gente acreditar, né, exatamente nisso, nas promessas que ele fez, né? Na verdade, essas palavras dá bem para perceber que foi uma evangélica que me enviou, né? Mas é verdadeiro isso, né? Que a gente possa descansar perante a soberania de Deus, né? Que tudo vem para o nosso bem, né? O que ele sabe que ele faz, o que é melhor para nós. O Herculano Pires citou o Spinoza nessa tradução que eu tenho do Livro dos Espíritos, onde ele dizia que Deus simplesmente não age porque ele já agiu anteriormente ao criar as leis. Sim, né? Exatamente. Porque se ele é soberanamente bom e justo e perfeito, as leis são perfeitas. As leis são perfeitas. Então, não é, eu acho que a nossa incompreensão, muitas vezes, de Deus é aquela incompreensão humanizada de Deus, de que, nossa, mas se Deus me ama, então por que ele deixa eu passar por todo esse sofrimento? Por que ele não faz alguma coisa para acabar com o meu sofrimento? E essa é uma visão muito humana de Deus. E Deus não é humano. É uma visão muito pequena, né, Ana Paula, de Deus. Né? Muito limitada. Porque Deus não é que Deus está agindo, não é que Deus deixou a gente sofrer, não é que Deus não quer parar o nosso sofrimento, ele simplesmente não está agindo porque ele não precisa agir, as leis são perfeitas. Nós vivemos literalmente as consequências dos nossos atos. E as consequências dos nossos atos, de acordo com a lei que ele estabeleceu, nos fazem bem. Sim. Mas a gente ainda não consegue compreender isso. Porque é muito fácil falar, né? Muito difícil é colocar em prática. Eu tenho passado assim por umas reflexões aí a respeito, né, das coisas que acontecem e tal, e próprio dentro daquilo que a gente conhece também, enfim, tá tudo em ebulição, né? E eu fico pensando realmente, tudo no seu tempo. Não é tempo ainda da gente compreender algumas coisas, não é tempo ainda da gente ter aliviado todas as nossas dores,
não é tempo de... Tudo vai chegar no momento certo. Se a gente tiver um pouquinho de paciência, compreensão e confiança, né, que podemos traduzir por fé, que tudo certo, apesar de a gente sentir dores profundas quando a gente, sabe, perde do nosso campo de visão, porque no final das contas é isso. Quando alguém vai para o plano espiritual, ele sai do nosso campo de visão, do nosso alcance da mão. É como uma viagem, foi viajar, né? Então, se a gente tiver isso, a gente vai, tiver isso em mente, vai estar um pouco mais, não vai, claro que a dor, nem vamos discutir isso aí, porque a dor é profunda, mas a compreensão, ela vai aliviar muito, e a gente vai perceber que é tudo no seu tempo, e depois vem reencontro, e depois vem novo tempo junto, muito mais tempo junto. Tem recurso no meio disso até chegar junto, tem como se reencontrar. Nossa, e tudo isso que nós estamos passando, olha, a prece é muito bem-vinda. Realmente, esse capítulo, ele abre a nossa visão para que a gente confie na prece. Como falou Aniceto, nós encarnados ainda não temos, assim, o senso da importância e do alcance da prece. Então, é o remédio ao nosso alcance e a gente não utiliza, né? Eu acho que só para completar, é o bem sofrer e o mal sofrer, né? A Porque escolha eu nossa sofri. é isso. Quem fala, que é engraçado, lembrei dele agora. Quem fala muito isso é o Osmar, né? Ele fala assim que dor a gente vai sentir de qualquer jeito, né? Dor até para crescer. O problema é a insistência que a gente tem em mal sofrer essa dor, né? Ele fala que o sofrimento é opcional, né? Foi ele fala que eu fiz. Foi dele que eu ouvi essa frase. Exatamente. Bom, já estou vendo gente que está atrás dos nomes, né, ou das fotos, porque chegou o momento de... Quem gostaria de fazer a prece? Lembra que você fez a prece e a Ana Paula que queria fazer? Agora é a Ana Paula. Então, ou foi ao contrário, não? Não, ela ia fazer, aí você falou, posso fazer hoje e tal? Foi sábado, não é isso? Porque eu cheguei nessa hora, por isso que eu me lembro. Bom, eu tenho que me segurar para não fazer a prece, mas eu deixo que a Ana Paula faça, assim, se ela não, quiser. se você quiser fazer a prece, não tem problema, não, fica à vontade. O assunto, a resposta sua foi exatamente essa, sábado. Foi. Uma vez de cada um, tá? Então, deixa que eu faço, tá bom? Eu faço. Tá bom. Ele não me ouviu, viu, Ana Paula? Uma vez de cada um, ele não me ouviu. Não, mas se ele está inspirado em fazer a prece, pode fazer. Não é inspiração, não. Tem um agradecimento embutido aqui, só isso. Eu acho que do louvor, do pedido e também da gratidão aí, né? Realmente tá. Porque a gente tem que realmente perceber que tem muita coisa boa ao nosso redor, muita coisa. Essa pandemia chegou exatamente no momento em que estávamos preparados, ainda que não estivéssemos com a vacina desenvolvida, ainda que não soubéssemos exatamente como estava atuando esse vírus, nós já tínhamos, por conhecimento de outras pandemias, outros contágios, outras maneiras com que se propagava esse vírus, nós já tínhamos conosco, o que já é uma bênção. E depois, com esse conhecimento, aí sim, as coisas foram acontecendo em tempo recorde. Inédito em toda a nossa história. Tem vacinas que duraram décadas para serem efetivamente eficazes. Essa em muito pouco tempo. Ela está aí já como um primeiro grande passo para que a gente possa sair disso. E está em nossas mãos. Nas mãos dos cientistas, nas mãos dos pesquisadores
e nas nossas mãos, atendendo a essas orientações dos cientistas. Querido amigo Jesus, a cada dia que passa, nós entendemos que não estamos desamparados, ao contrário, já temos muito do que agradecer, porque já estamos a caminho de uma verdadeira explosão de conhecimentos que certamente essa pandemia vai nos trazer. Muita coisa nós vamos poder aproveitar disso, mas mais do que tudo, querido amigo Jesus, que possamos aproveitar moralmente pelo que estamos passando, que possamos perceber a importância de nos olharmos como irmãos, de passarmos a dar valor para aquilo que realmente tem valor e deixarmos tanta coisa de lado que certamente não vão fazer a diferença para nós. Ao contrário, podem até trazer prejuízos, porque vamos ter que deixar para trás quando passarmos para outras esferas. Querido amigo Jesus, aproveitando esse conhecimento que vem através dos espíritos superiores sobre a prece, sobre a lei de adoração, elevamos nosso pensamento à maneira mais pura, mais intensa que pudermos e que possamos dirigir, através dos amigos espirituais, a cada um que estiver ao nosso alcance, seja visível, seja invisível, seja próximo, seja distante, seja familiar ou não, seja amigo ou inimigo. Que nesse expandir de nossos melhores sentimentos, na forma dessa prece, que todos que nós falamos possam ser envolvidos e de alguma forma ajudados. Mestre querido, sabemos o quanto o Senhor desvela por nós, quanto o Senhor nos auxilia, e somos muito agradecidos. Que Deus, nosso Pai, o abençoe por essa tarefa enorme que o Senhor trouxe para si, que é de cuidar do nosso crescimento moral. Nós que tanto fizemos e estacionamos nos nossos erros. Abençoa-nos a todos, Mestre Jesus, e permita que sejamos dignos da oportunidade que o Senhor nos concedeu de reencarnarmos exatamente nesse momento, onde cada um é necessário, que possamos ser úteis, ainda que dentro de nossos lares, sem sair de casa, emitindo o que temos de melhor, a benefício dos necessitados. Em vosso nome, querido Mestre Jesus, e de todos esses amigos que nos acompanham, nós damos por finalizada a nossa sessão de estudos da noite de hoje. Que assim seja. Oi, Fernanda, e tchau, né? Oi, Nedina, e tchau também, né? Boa noite. Oi, tchau. Boa noite. Até amanhã, tchau. Obrigada, gente. Um beijo. Obrigado a vocês. Tchau, beijo. Boa noite, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, filho. Tchau, já foi.